Está no ar agora o nosso quadro Pecuária Leiteira. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Glauco Carvalho, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. O Glauco já está lá com as contas feitas sobre o último pagamento e, consequentemente, aí tem as informações quentinhas aqui para a gente sobre como anda esse mercado do leite. Seja bem-vindo, viu, Glauco? Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas e no Pecuária e Mercado em especial. E eu já começo te perguntando desse atual momento do leite. Parece que a gente teve um maio meio complicado para o produtor. Explica mais para a gente, Glauco, seja bem-vindo. Olá, Alexandre. Olá a todos que nos acompanham aí. Um prazer enorme estar aqui com você e com todos. De fato, a gente vem passando, né, olhando um pouco os últimos meses, o cenário ele deu uma deteriorada, né? Eu não diria que é um cenário ruim, mas ele é um cenário pior. Eu diria que um conjunto de fatores. A gente veio com uma oferta relativamente mais acelerada, né? O ano de 2024 foi um ano que terminou bem, isso acabou impulsionando, né, os investimentos na atividade, o crescimento da produção de vários produtores, né? Inclusive, quando a gente olha o início de 2025, a gente começa também com uma produção crescendo de uma forma um pouco mais forte, né? E isso se soma ao volume de leite importado que também continua mais alto, né? Não houve nenhum decréscimo nesse volume de importação, até pelo contrário, se a gente comparar aí o período de janeiro a maio, né, e comparar com o ano passado, a gente vai ver um leve aumento, aumentou aí próximo de 2,5% a 3%. Então, a gente tendo um pouco mais de leite via produção nacional e mais leite via importação, isso acabou levando a uma oferta mais alta nesse momento, que não foi totalmente absorvida pela demanda, né? E aí, obviamente, que a gente verificou aí, né, já pelo segundo mês consecutivo, um decréscimo nos preços que estão sendo pagos aos produtores. Mas então se consolida como o segundo mês consecutivo de queda nos preços, Glauco. Exatamente, nós tivemos ali uma alta em fevereiro, aí depois a gente já começou a desacelerar e esses preços vieram caindo, né? O pagamento do leite de maio, né, que foi feito agora no início de junho, ele vem sendo consolidado, mas a queda aí foi em torno de 10 centavos, quando a gente olha a média Brasil. Se a gente comparar esse dado com o ano passado, a gente vai ver aí que os preços recuaram cerca de 2,5%, né? E os custos ficaram um pouco mais altos, né? Se a gente fizer a mesma comparação, né? Se eu comparar hoje com um ano atrás, eu tenho um incremento de custo aí em torno de 9%. Então, acabou que o cenário ele piorou um pouco, né? Eu diria que não é um cenário ruim, mas ele vem mostrando uma característica, né? Uma perspectiva um pouco pior do que a gente observou em 2024, que foi um ano de preços relativamente estáveis, cotações bem sustentadas, né? Os preços não oscilaram muito, e uma demanda que foi muito boa, né? 2023, 2024, nós tivemos crescimento do PIB acima de 3%, né? Os preços dos derivados lácteos também tiveram em patamares relativamente mais baixos para o consumidor, isso acabou ajudando aí no consumo, né, e absorvendo todo esse leite que foi produzido e que foi importado, né? Esse ano a gente tem um cenário econômico um pouco pior, né? As taxas de juros subindo, uma previsão de economia, de crescimento do PIB mais baixa, então isso acaba dificultando um pouco aí essa absorção. Mas é claro que a gente ainda tem um longo período pela frente, né? Os indicadores de preço, né? Acaba tendo um efeito grande no consumo. Se a gente olhar preços para o consumidor, a gente vai observar que tanto o maio quanto o preço de abril, eles já tiveram uma desaceleração. O maio mesmo, ao consumidor, nós tivemos uma deflação, né? Os lácteos caíram em média 0,5%.
ou com a perspectiva de cair novamente quando tiver o dado de junho fechados, pode ajudar aí, né, a estimular um pouco mais a demanda. E mesmo o mercado de trabalho, apesar de ainda ter uma certa desaceleração, nós estamos com ganhos reais acima do ano passado, os números de pessoal ocupado, né? Quando eu comparo também com o início do ano passado, ele está melhor. O mercado internacional vem com preços de lácteos um pouco mais firmes. Então tem muita coisa ainda para acontecer, né? Claro que o ambiente de incerteza ele piorou até pelo conflito, né, de Israel com o Irã. Isso pode movimentar o mercado de petróleo, como vem movimentando, e ter impactos aí no setor de leite, principalmente nos custos de produção. Muito bem. Glauco, vamos lá, vamos separar as coisas. Quando você fala de uma oferta maior, o que aconteceu? Houve um estímulo para a produção? O produtor já vinha se preparando para esse momento? Enfim, como é que a gente, qual que é a leitura que a gente faz desse aumento de oferta? E foi um aumento significativo, a ponto de justificar queda nos preços em plena entre-safra? Tá, perfeito. Então vamos lá. Se a gente olhar um pouco o histórico do leite, né, a gente vai observar ali que de 2012 até 2019, nós tivemos um desempenho muito fraco de oferta, né? A produção cresceu, ficou praticamente estável, né, ao longo de quase uma década. Isso refletiu, né, e assim, foi uma consequência de preços ruins, rentabilidade ruim, e o leite acabou perdendo para outras atividades, que estavam remunerando mais. Quando a gente vem a partir de 2000, nós tivemos uma mudança de patamar de preço. O 2022, o primeiro semestre de 23 e o 2024 foram anos relativamente bons, né? O 2024, especialmente, se a gente olhar aí nos últimos, uma comparação aí dos últimos 14 anos, a gente vai ver que foi o melhor ano, né, para o produtor, e óbvio que isso acabou gerando uma perspectiva melhor. E aí a gente abre o 25 nesse embalo. Então, quando eu comparo o primeiro trimestre de 2025 com o primeiro trimestre de 2024, e se eu ajustar ali, porque fevereiro do ano passado teve um dia a mais, se eu ajustar por dia, nós tivemos um crescimento de 4,5% no volume de produção de leite. É um crescimento muito forte, e é um crescimento que, se a gente olhar um pouco os trimestres, a gente vai ver que a gente cresce por 9 trimestres consecutivos. Então, não é que nós tivemos, sim, uma oferta expandindo bem, quer dizer, um crescimento de 4,5% é, de fato, um volume alto, mas o que acabou levando também a um cenário de desaceleração de preço é que a demanda deu uma reprimida, né? Então, o que a gente tinha, né, e que a gente observou nos últimos 2 anos, diria até 3 anos, é uma expansão muito boa do consumo, e esse ano ela está vindo mais tímida. Então, isso É, acabou gerando essa queda de preços em plena entre safra, né? E lembrando que no Brasil, né, atualmente, a gente tem um crescimento de sistemas confinados. Então, aquele movimento de entre-safra que ainda existe, quer dizer, no período mais seco a produção cai, né, no período de maior volume de chuvas a produção sobe, ele permanece, só que ele permanece encurtado, né, já não é mais aquela entre-safra tão longa. Eu diria que a nossa entre-safra ela diminuiu aí cerca de 45 a 60 dias na sua entre-safra. Então, o agosto, a gente já está entrando novamente no movimento ah, de safra, né? Isso acontecia no passado mais próximo de outubro. Então, tudo isso acaba refletindo, né, no mercado com uma dinâmica distinta. perfeito. Daí você lembrou também do comportamento da demanda, né? E a boa notícia é que a demanda pode ser recomposta, principalmente com esse movimento de desaceleração aí dos lácteos, né? Que começou tímido, mas qual que é a tendência? O que você tem visto aí, Glauco? Vem mais redução aí para os lácteos? Então, acredito que a gente pode ter ainda no próximo pagamento do mês seguinte, é possível que a gente tenha alguma desaceleração, mas se ela vier, eu acredito que de uma forma menos intensa, né? Se a gente olhar um pouco o mercado, os preços no atacado, que acabam balizando muito esse movimento ao produtor, a gente vai ver que o mercado de queijo mussarela, o mercado de leite UHT, que são grandes produtos aí na composição da cesta brasileira,
dos derivados, eles já tiveram preços nas últimas semanas um pouquinho mais firmes, quer dizer, vinha no movimento de queda, deu uma segurada, né? Essa segurada, ela reflete também esse movimento de entre safra, que não é, ela, mesmo que a gente esteja crescendo em relação ao ano passado, a gente tem maio, junho, julho com volumes mais baixos do que a média do ano. Isso pode dar uma segurada também no preço ao produtor, quer dizer, à medida que os derivados param de recuar, né, é um bom sinal, quer dizer, é um sinal que você não tem excedentes, grandes excedentes, nesse momento, e também é sinal que alguma reação da demanda, ainda que modesta, né, a gente não tem visto crescimentos contínuos, às vezes uma semana a demanda melhora, as vendas aumentam um pouco, na outra semana ela enfraquece, mas isso acaba levando aí a uma certa, pelo menos uma perspectiva de que se houver queda, vai ser uma queda menor, né? Mas obviamente que a gente vai ter um segundo semestre um pouco mais desafiador, eu diria, do que foi o segundo semestre do ano passado. E o desafio por conta? Por conta dos dois motivos, um preço de leite um pouco mais baixo, né? E obviamente que isso aí influenciando negativamente na rentabilidade, né? E o outro que acaba que sendo um fator que tem gerado essa causa de preços piores é a própria desaceleração da demanda, né? Se a gente olhar as perspectivas de crescimento, as perspectivas de consumo das famílias, né, daqui para frente, elas acabam sendo piores, né? Lembrando que no início do ano passado a gente trabalhava com a média de mercado, estava prevendo uma taxa Selic chegar no final de 2025 no patamar de 8,5%. Quando a gente olha hoje, quer dizer, é uma Selic chegando a 15%, é praticamente o O dobro. dobro. Isso acaba encarecendo o crédito, acaba dificultando o consumo geral da economia, não só dos lácteos, mas o leite tem uma dependência muito grande de renda e de renda disponível para ser alocada aí no consumo. Então, a gente tem uma importação que vem mais forte, uma produção que também vem crescendo e uma demanda que vem desacelerando. Isso acaba gerando um balanço mais negativo para o setor, né, nesse ano de 2025, sobretudo na segunda metade. Só rapidinho para a gente entender, Glauco, rentabilidade ainda é uma rentabilidade positiva para o pecuarista? Ainda é. Acho que é bom a gente separar diferentes Brasis, né? O leite é um setor onde a produção ela é muito heterogênea. Então, nós temos hoje produtores de leite no Brasil com custos de produção muito competitivos, entre os mais competitivos do mundo, e que não perde nada para os produtores, por exemplo, da Argentina ou do Uruguai, que são países também competitivos no leite, mas nós temos um outro grupo de produtores com custos mais elevados, uma série de ineficiências dentro da fazenda que acaba prejudicando aí a sua rentabilidade. Então, eu diria que para o primeiro grupo, no geral, ainda, eu diria que no geral ainda estamos com um cenário de rentabilidade positiva. Mas para esse grupo de menor eficiência, a gente já começa a entrar no momento que a luz amarela já acendeu, né? E possivelmente viria aí uma luz mais vermelha para frente, principalmente se os custos de produção tiverem aí um impacto mais negativo em função do mercado de petróleo. Obviamente que aí a gente vai ter algum equilíbrio na oferta também, né? Porque você começa a perder renda numa parte do setor, essa parte ela diminui o seu volume de produção e acaba que o mercado se equilibra depois. Mas sim, nós vamos ter um movimento um pouco mais difícil, a gente já está vendo isso, mas separando esses dois Brasis, né? Um Brasil que vai seguir com rentabilidade e um outro que ainda precisa melhorar um pouco mais a sua eficiência, né? Com assistência técnica, com tecnologia, para proporcionar uma permanência no mercado com rentabilidade. Boa. Glauco Carvalho, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez pela participação aqui conosco. É sempre bom te ouvir. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Grande abraço.